os dados está dizendo que até 2020 nós seremos a maioria, os cristãos evangélicos. Não tem como mudar, não tem como mudar. Nós seremos a maioria. Só que é complicado, a maioria, e o homem lá de Brasília fazer o que fez. Não é? Não é? Tantos deputados que não nos representam, tantos senadores cristãos que não nos representam. Você sabe disso, né? Você sabe disso. Que o homem lá da Câmara dos Deputados é um cristão. Então, eu fico pensando como é que vai ser. Cristãos que fazem acepção com preconceito. É preocupante quando os cristãos fazem um time e fica de um lado, porque os cristãos não existem para isso, para ser um time. Falava aqui na sexta-feira que nós, os cristãos, somos os únicos seres humanos que podemos viver dentro de qualquer religião, qualquer uma delas. Daria para você ser cristão. Mas nós estamos fazendo partidarismo. Então, preocupante. Então, não sei. Então, que você sempre, quando vier aqui, que você ouça a palavra, que você conheça mesmo o Senhor, que você aprenda mesmo o Senhor. E lembre-se, nós pregamos o Evangelho. Não para te agradar, irmão. Deus nos livre de um dia falarmos aqui coisas para agradar você. Deus nos livre disso. Para suavizar para você. Deus nos livre disso. Deus nos guarde disso, irmãos. De falarmos coisas para agradar o ouvinte. Agora, se a palavra de Deus te agrada, glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Então você vai sempre experimentar um milagre aqui. Porque Deus começou essa obra e é Ele que vai continuar com essa obra. Amém, irmãos? É Deus que vai continuar. Então que você coloque no seu coração, eu quero Deus na minha vida. Eu não estou atrás de misticismos. Eu não estou atrás de ocultismos. Eu não estou atrás de coisinhas religiosas. Hoje eu fico preocupado, fala-se que as mesquitas, os templos antigos na Europa estão virando mesquitas hoje em dia. É porque talvez eles tenham chegado no nosso nível aqui lá no passado. Talvez lá atrás, lá no começo, porque da onde vêm os direitos humanos? De lá. Tudo vem de lá. Talvez fosse preciso chegar nesse ponto para destruir tudo, para acabar tudo, e aí ver quem é cristão mesmo. Você está me entendendo? Não quero chegar. Talvez é para isso a gente ser a maioria mesmo, e os picaretas serem conhecidos mesmo, e a gente passar aí por um descrédito mesmo, para que os cristãos verdadeiros realmente se manifestem mesmo, e aí a gente volta a ser a minoria, aí tá bom demais. Nós só sabemos ser minoria mesmo. É assim, está na Bíblia, não está lá? Que os últimos serão os primeiros? Não está lá. Irmãos, que os maiores são os menores? Está na Bíblia, irmãos. Então assim, não precisa ficar espantado não. Mas se preparem, jovens. Vocês mais jovens, aí, nada contra os mais velhos, mas os mais jovens, vocês enfrentarão dias terríveis. Então desde já, minha irmã novinha, meu irmão novinho, você que nem é casado ainda, vamos lá, abre esse coração para o Evangelho. Deixa Deus arrebentar com você. Deixa Ele pegar você. Deixa Ele pegar você e colocar você na oração, colocar você no jejum, na consagração. Deixa Ele colocar você louco pela palavra. Deixa Deus te usar. Para de querer viver de movimento em movimento. Para de ficar. Se prepare para dias que virão pela frente. Amém? Porque de um lado as coisas piorarão, de outro lado elas vão melhorar, mas de um lado vai piorar. Eu acredito numa melhora social, eu até acredito numa melhora educacional, eu até acredito numa melhora tecnológica, até acredito, irmãos, não tem problema com isso aí, não há discordo, não há discordância. Agora, nosso caráter, buscar por Deus, vai ser cada vez mais difícil, pode marcar isso aí. Amém? Abra a sua Bíblia em Daniel, já acaba hoje, tá bom? Hoje a gente encerra o Daniel. Estou pensando em começar os pequenos profetas, os profetas menores, mas assim, um capítulo por culto mesmo, senão a gente não acaba nunca, né? Um capítulo só por culto, tira as lições principais,
estou pensando em a gente estar estudando os profetas menores, amém? Os profetas menores, todos aqueles que vêm aqui depois do Daniel, tá bom? Daniel capítulo 12, vocês viram que o Daniel capítulo 12 é onde a conclusão, parece que desde o capítulo 1 veio desembocar no capítulo 12. Capítulo 1, a informação histórica de como é que os judeus chegaram na Babilônia, quem reinava, quem governava, por que governava, quem deu tudo aquilo para eles, fomos aprendendo. Depois veio as perseguições, né, cova de leões, fornalha de fogo, querendo perseguir os meninos, né, a adoração da estátua, tudo aquilo para culminar no capítulo 12, que é realmente o capítulo apocalíptico assim, a grosso modo mesmo, assim, o tenso mesmo ali, tá bom? Desde o capítulo 7, a gente vem vendo o Apocalipse já, desde o 7, 8, 9, 10, 11, mas o 12 já é assim, a finalização, né, aonde tudo deságua, no capítulo 12, que aí fala dos fins dos tempos, das tribulações, das perseguições, da ressurreição dos mortos, todos os mortos, isso tudo nós já vimos, não é isso? Nós já vimos, né? Vamos ler do 1 até o 4, e a gente fecha e vai e conclui do 5 ao 13. Versículo 1 até o 4, do capítulo 12. Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, defensor dos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro da vida. Então vocês viram aí, né? Naquele tempo, é o tempo apocalíptico mesmo do fim, é o fim do fim. Verso 2: muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, e isso aqui nós entendemos que é todos ressuscitarão, todos os mortos ressuscitarão, todos os mortos, uns para a vida eterna e outros para a condenação eterna. Já vimos isso também. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha eterna. A lição mais forte disso aqui é que haverá um dia D. Amém, irmãos? Amém, igreja? Haverá um dia D. Isso assim não pode, quando você estiver sendo tentado, assim, sabe, querendo desviar, lembre-se disso, haverá um dia D. Embora nós não sejamos salvos pelas obras, a gente continua salvo por elas, vivendo para Deus, sendo de Deus, praticando a palavra de Deus. Qualquer pessoa que pratique coisa contrária à palavra de Deus se perde. Amém? A gente é salvo de graça, pela graça, por intermédio da fé, é dom de Deus, não vem de você, mas o continuar salvo é andando com Deus. Não vou falar que é fazendo coisas, mas é andando com Deus, porque todo mundo que anda com Deus faz boas coisas. Entendeu? Para os salvos existem obras preparadas antes da fundação do mundo. Então não diga o que você tem que fazer para continuar salvo, não é essa a expressão exata, mas é andando com Deus. Se você não anda com Deus, você se perde no meio do caminho. Quem entendeu? Amém? Então muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, e isso aqui são todos, ímpios e não ímpios, os salvos. Os que forem sábios, pois, resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que a muito conduzirem à justiça, como as estrelas sempre eternamente. Aqui então nós temos dois povos aqui, um povo que ensina e um povo que aprende, um povo que ensina as pessoas serem salvas, receberem a vida eterna, e outras pessoas que levam essa ciência da vida eterna. Aqui nesse versículo são dois povos, uns que ensinam, os sábios pois resplandecerão com o fulgor do firmamento, e os que há muito conduzirem à justiça. Então uns que ensinam com uma facilidade imensa, com uma transparência, com uma veracidade, ensina, e as pessoas assimilam aquilo, e aí levam isso para frente, e pessoas são salvas. Então pessoas que ensinam sobre a salvação, e pessoas que conduzem pela mão outros à salvação, nestes dias do fim. Tu porém, Daniel, encerra as palavras, sela o livro, até o tempo do fim. Muitos esquadrinharão e o saber se multiplicará. Aqui esse versículo 4 também já vimos, né? Que não é para você fechar o livro no sentido de ninguém ler. Não, isso aqui, o livro agora está pronto. O livro está terminado. O livro agora está selado no sentido de estar legalizado. Todo mundo pode usar. E a prova está na sentença final. O saber se multiplicará. Qual saber? O saber do livro. O saber escatológico, o saber apocalíptico. É esse saber que vai aumentar, porque as pessoas lerão,
eu acredito em um povo depois de nós, penso eu, isso aí penso eu, acredito em um povo depois de nós, que vai trabalhar com essas questões escatológicas com uma facilidade que nós não temos aqui. Eu acredito nisso, porque o saber dessas coisas se multiplicarão. Já se multiplicou demais, mas vai se multiplicar ainda mais. Então o livro de Daniel estava acabado, finalizado. Agora todo mundo podia ler, todo mundo podia pegar na biblioteca e ler esse livro. Era o costume persa. É isso que significa selado, aqui nesse versículo, diferente do versículo que vem depois. Amém? Então aqui a gente está vendo o quê? A grande tribulação está aqui, a ressurreição nós estamos vendo aqui, os personagens da ressurreição, os resultados da ressurreição, as recompensas dos salvos, a credibilidade da palavra profética, o avanço do saber. Do versículo 1 até o versículo 4, isso tudo já foi visto. Aí nós começamos a ver a partir do versículo 5, quando se dará o tempo do fim. Não é isso? Quando se dará o tempo do fim. Versículo 5 para frente. Então eu, Daniel, olhei, e eis que estavam em pé outros dois, um de um lado do rio, o outro do outro lado, são anjos. Verso 6, um deles disse ao homem vestido de linho, aquele que vem desde o capítulo 9, 10 lá, quando se cumprirão estas maravilhas? Uma pergunta, quando se cumprirão estas maravilhas? Eu ouvi o homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio, quando levantou a mão direita e a mão esquerda ao céu e jurou, por aquele que vive eternamente, que isso seria depois de um tempo, 2 tempos, metade de um tempo. E quando se acabar a destruição do poder do povo santo, estas coisas todas se cumprirão. Eu ouvi, porém não entendi. Então eu disse, meu senhor, outra pergunta, qual será o fim dessas coisas? Então nós começamos a ver isso daqui. Quando se dará o tempo do fim? Então a primeira coisa que eu falei para vocês é que objetivamente, diga objetivamente, ninguém sabe, objetivamente, o dia D, quando é que vai dar o dia e a hora D? Não, ninguém sabe. E aí, mais uma vez eu quero ler com vocês, como resumo, o capítulo 13 de Marcos. Mais uma vez, abra aí a sua Bíblia em Marcos capítulo 13, e o versículo 31, só leremos o texto só. Capítulo 31 até o 37. Então, objetivamente, quando se dará o fim, ninguém sabe. Ninguém sabe. Agora, muitos aparecerão dizendo que sabe. E você tem que ficar esperto e vigilante com relação a isso. Muitos aparecerão dizendo, eu sei. Aparecerão falsos cristos, falsos messias, dizendo eu sei isso, e não sabe nada. Porque não sabe o dia. Capítulo 13, versículo de número 31. Acharam? Acharam? Quem não achou, nos acompanha aí, vamos lá só. 31. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Marcos 13 é o apocalipse de Jesus, para quem não sabe, tá bom? É o apocalipse de Jesus, é aquilo que o próprio Jesus disse. Mas daquele dia e hora, verso 32, mas daquele dia e hora ninguém, todos por favor, ninguém sabe, nem os anjos que estão no céu, nem o Filho, senão o Pai. Ninguém sabe. Olhai e vigiai e orai. Olhai, vigiai e orai. Porque não sabeis quando chegará o tempo. E como se um homem partindo para fora da terra deixasse a sua casa e desse autoridade aos seus servos, e a cada um a sua obra, e mandasse ao porteiro que vigiasse. Vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o Senhor da casa, se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã, para que vindo de improviso, não vos ache dormindo. E as coisas que vos digo-as a todos. O que eu digo a todos? O que? O que vem no final aí? Olha só, e as coisas que eu vos digo, eu digo a todos. 2 pontos, vigiai, diga essa palavra, vigiai. Irmãos, olha que importante isso, irmãos, é a palavra mais importante aqui. Vigiai. Vigiai não no sentido de apenas olhar, mas de fazer como ele mandou você fazer. Ele está falando da parábola aqui. Ele viajou e deixou a casa, a fazenda, aos cuidados dos servos. Bom, então faça o que o Senhor mandou fazer. Ande como o Senhor mandou andar. Quem está me ouvindo ainda? Ande como o Senhor Jesus
Mandou andar. E como é que foi que ele mandou? Na palavra. É na palavra, na escritura, não é na igreja, não é na religião. Não, é aprendendo a palavra, lendo, meditando, ouvindo. Irmão, é muito importante a gente estar na palavra, irmãos. Olha, quem aqui tem carro? Levante a mão. Quem tem carro aqui? Quem tem automóvel aqui? Todos nós temos, a maioria tem, né? Irmãos, de quanto em quanto tempo você calibra os seus pneus? E por que você faz isso? Pelo menos uma vez por mês você tem que calibrar seus pneus. E não é que está furado, não. Não é que está furado, não, irmãos. Pelo desgaste, automaticamente, ou melhor assim, pelo desgaste, ele vai esvaziando. Você tem que calibrar os pneus. Pelo uso. Eis aí o motivo de você vir à igreja. Você não vem à igreja para ser salvo. Não. Não. Só que, irmãos, você caminha nesse mundo. Você caminha nessa terra. Você é tentado. Você desanima às vezes. Você passa por situações complicadas. Você descalibra também, irmão. Quando você vem à casa do Senhor, você ouve a palavra, você é calibrado. Você está me entendendo, irmão? Está entendendo o que eu estou falando para você? Você é calibrado. Se você não vem à igreja, você não ouve a palavra, você não é ensinado, você não aprende, você fica descalibrado. Acho que é isso, né? Descalibrado. Descalibrado, irmãos. Então vigiai, como é que é isso? Como é que Deus quer que eu ande? Eu só vou saber através da palavra. Está entendendo? Então aquele dia, ninguém sabe. Está entendendo? Volta para o verso 32. Mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos que estão no céu, nem o Filho, senão o Pai. Diga, senão o Pai. Agora vamos ver o Pai. Abra sua Bíblia em Atos capítulo 1. Abra em Atos agora, para frente um pouquinho, vá para Atos capítulo 1. Se você não quiser, você pode ouvir. Vamos ler aqui para você, você acompanha. Atos capítulo 1. Senão o Pai, diga, senão o Pai. Diga só o Pai. Amém? Isso aqui sem entrar em questões teológicas, porque não vem o caso. A gente poderia falar, mas Jesus lá estava na carne, agora ele é Deus, não sei o que, agora ele assumiu de novo a posição de Deus dele, isso é outra coisa. Vamos falar só disso aqui, senão o Pai, diga senão o Pai. Atos capítulo 1, versículo 6. Olha comigo aí. Atos 1, versículo 6. Acharam? Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram para o Senhor Jesus, dizendo, Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? Porque é assim que eles viam o Apocalipse. Você não sabia também que entre os judeus também havia discordância também? Mesmo entre eles achavam que o fim dos dias era só Israel voltar a dominar. Para eles isso era Apocalipse. Por isso que hoje também há muitas interpretações apocalípticas também. Já era assim, sempre foi assim. Então vamos de novo aqui, verso 6. Aqueles, pois, que se haviam reunidos, perguntaram-lhe, Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? Disse-lhes, não vos pertence saber os tempos, as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Amém, irmão? Em outra versão diz, o que o Pai reservou para a sua própria autoridade. Na outra versão, o que o Pai reservou para a sua própria autoridade. Eu estou lendo esse texto por quê? Para dizer que objetivamente, ninguém sabe o dia, ninguém sabe a hora, ninguém sabe, senão o Pai, senão o Senhor. Amém, queridos irmãos? Então, objetivamente, ninguém sabe o dia e nem a hora. Volta para Daniel agora. Volta para Daniel agora, por gentileza. Então ninguém sabe. Mas a gente não fica assim largado no tempo. Ele nos dá algumas dicas para nós vigiarmos. Ele nos dá algumas dicas. Então no versículo 6, ele pergunta, no final do versículo 6, capítulo 12, versículo 6, no finalzinho, ele diz, quando se cumprirão essas maravilhas? Aí, o anjo vestido de linho, vai dizer, para esses que perguntaram, vai dizer, ele vai jurar, falei para vocês ano passado, que uma mão levantada ao céu é um juramento solene, 2 mãos levantadas aos céus, é um juramento soleníssimo, é um juramento mais intenso ainda, tá bom? Então ele levanta a mão direita, levanta a mão esquerda e jura por aquele que vive eternamente, versículo 7,
né, que isso se daria, isso seria depois de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, né? Quando se acabar a destruição do povo santo, do poder do povo santo, estas coisas, pois, se cumprirão. Então, como é que eu sei que nós estamos no tempo do fim? Porque o poder do povo santo, e aqui no caso é Israel, já acabou. Nem sacrifícios existem mais. E foi uma das palavras do capítulo 11. Nem sacrifício de cordeiro existe mais. Acabou as tribos, acabou-se tudo. Eles foram levados para muitos lugares. Eles foram dispersos. Então começou. Quando acabou. Verso 8. Eu ouvi, porém não entendi. O que ele não entendeu? Ele não entendeu, olha para cá. O que ele não entendeu? Ele não entendeu a resposta. Qual resposta? Ah, depois de um tempo. 2 tempos. Metade de um tempo. Essa é a resposta. Quando é que vai? Ah, vou te falar para você, prepara, vou te falar. Vai ser assim, ó, depois de um tempo, 2 tempos, metade de um tempo. É essa a informação. Então nós temos uma pista, diga uma pista. Amém? Não temos uma resposta objetiva, o dia D, e se aparecer alguém dizendo que sabe, já sai fora. Mas nós temos uma pista, e a pista é por aqui, né? Um tempo, 2 tempos, metade de um tempo. E o significado, a interpretação mais óbvia, que o primeiro a trazer essa interpretação foi João Calvino, o primeiro a trazer essa informação foi ele, que significa o seguinte: um tempo é um tempo longo, 2 tempos, um tempo longuíssimo, metade de um tempo tem fim. Entenderam? Por quê? Porque tem outras interpretações a partir de Apocalipse, de 3 anos e meio, 1260 dias, 42 semanas, 42 meses, 1260 dias, 3 anos e meio. Aparecem esses 3 anos e meio. Porque o que alguns fazem, principalmente os adventistas? Ele fala que um tempo é 1 ano, 2 tempos, 2 anos, e metade de um tempo, meio ano, 3 anos e meio. É legal, tudo bem. Mas onde eu encaixo isso? Onde eu encaixo isso? Esse é o grande problema dos adventistas. Onde que eu encaixo 3 anos e meio? Aí vem 3 anos e meio de grande tribulação, aí 3 anos e meio de paz. Mas ninguém prova isso. Então, a interpretação mais clara e mais simples. E por que o 3 anos e meio, deixa eu falar, os 3 anos e meio se encaixa? Por que é 3 anos e meio, pastor? Como é que prova isso? 42 meses. 42 meses é 3 anos e meio, só para fazer a conta. 1260 dias que aparecem em Apocalipse, é 3 anos e meio. Mas aonde eu encaixo isso? Como é que eu aplico isso? Está entendendo? Aí todo mundo se perde. Então eu prefiro muito mais olhar para a pista. E a pista é, depois de um tempo longo, um tempo longuíssimo, só que tem fim. Vocês perceberam essa revelação aqui? Vocês estão entendendo? Quer dizer o seguinte, pode durar o que durar. Pode durar o que durar. Muitos vão se cansar, vão desistir mesmo. Quantos de vocês já falaram assim, mas eu já ouço essa conversa desde que meu pai é vivo, né? Alguns falam, desde que eu sou vivo, desde que meu avô já falava isso. É justamente essa a intenção. Um tempo é um tempo longo. 2 tempos, muito longo. E nós já estamos em 2000 e... É um tempo longuíssimo. Mas qual é a lição agora? Não se desespere. Por quê? Porque tem fim. Tem o dia, só que só ele sabe. Então a metade de um tempo é o seguinte, eu acabo. Então um tempo longo. 2 tempos, um tempo longuíssimo, que alguns até desanimarão. Mas metade de um tempo, eu voltarei. Eu virei. E acontecerá. Então é a interpretação mais antiga, desde os reformadores, que eu respeito muito, já falam isso, não é interpretação minha. Poucas coisas na Bíblia eu trago a minha particular interpretação. Então a pista é essa, meu irmão. E aí vem, olha isso aqui agora, olha só, verso 8. Eu ouvi, porém não entendi. Ué, o próprio Daniel não entendeu, você vai ficar nervoso? Hã? Eu queria entender. Mas nem o Daniel que está vendo tudo aquilo. Eu ouvi, porém não entendi. Então eu disse, meu senhor, qual será o fim dessas coisas? Olha o que ele diz agora. Ele respondeu, vai Daniel, porque estas palavras estão encerradas e seladas até o tempo do fim. Isso aqui sim, é que ele não entenderia como você e eu entendemos hoje. E esse versículo 9 as palavras encerradas aqui é diferente dali.
do versículo de número 5 e 6. É diferente ali, do versículo 4, melhor falando. É diferente. Aqui é o seguinte: enquanto não vier o Messias, vai ser difícil entender mesmo. Porque o tempo do fim precisava ser visto. E o tempo começou ali. Amém até aqui, irmãos? Agora veja isso aqui, verso 10. Muitos serão purificados e embranquecidos e provados, mas os perversos procederão perversamente, e nenhum deles entenderá, mas os sábios entenderão. Depois do tempo em que o sacrifício diário for tirado, já foi tirado, e posta a abominação desoladora, já foi posta a abominação desoladora, haverá ainda 1290 dias. Diga, 1290 dias. Que será isso, pastor amado? Bem-aventurado que espere e chega a 1335 dias. O que é isso? Irmãos, nunca ninguém falou nada sobre isso aqui. Esse 1290 dias e esse 1335 dias, ninguém fala nada. Você não acha que quando chegou no ano de 1290 lá, alguém não ficou, vai ser hoje. Se lascaram, ele não voltou. Você não acha que quando chegou lá no ano de 1335, acha que não ficou assim? Ficaram também. Nada aconteceu. Então, primeira coisa, não tem nada a ver com isso. Tem nada a ver com o ano de 1290, o ano de 1000. Mas o que é? Mas tem uma palavrinha aqui que é muito interessante. No meio nesse versículo 11 e 12, tem uma palavrinha aqui interessante, que vai bater com o que nós lemos agora há pouco em Marcos. Olha o verso 12. Bem-aventurado que espera e chega até. Essa palavra até, ela tem uma força que você não imagina. Porque a questão aqui, essa palavra, sabe o que ela está significando aqui? Perseverança. Vou explicar para você. Olha só. Primeiro, depois do tempo em que o sacrifício diário for tirado e posta a abominação desoladora, isso aqui aconteceu mesmo, politicamente, haverá ainda 1290 dias. 1290 dias? Mas bem-aventurado o que espera e chega até 1335. A questão aqui não é literal. É como se o número viesse assim, qualquer número na cabeça. Ele poderia falar assim, olha só, haverá ainda 100 dias, mas assim, bem-aventurado quem chegar a 120. Esse número aqui, penso eu, não tem grande significado. O grande significado aqui está no até. Por quê? Vamos supor que a coisa esteja pegando. 1290 dias. Aí chegou, vai ser hoje, aí não veio. Geralmente quem espera muito para esse dia, no dia seguinte faz o quê? Relaxa. Vocês estão me entendendo aqui a minha revelação? A questão aqui não é nem o 1290, nem o 1335 dias. A questão aqui é o até. Porque veja, sempre depois que você passa por uma prova e não acontece aquilo que você esperava acontecer, é normal, psicologicamente, que o desânimo aconteça. Mas você lembra do que Jesus disse? Aquele que perseverar até o fim será salvo. A palavra mais importante aqui não é o número, e sim essa locução, até o dia. É como se você aguentar até agora, mas tem uma reservinha para um pouco mais. Quem aqui tem uma reservinha para um pouco mais, hein, irmão? Hein, irmão? Alguém aqui tem reservinha para um pouco mais? Espero que todos nós tenhamos uma reservinha para um pouco mais. O que ele está dizendo para nós, irmãos? O dia ninguém sabe. Vai chegar a 1290, mas bem-aventurado aquele que chega a 1335 dias. Se for preciso aguentar um pouco mais, você aguenta? Hein, irmãos? Porque haverá uma grande tribulação como nunca houve, queridos. Haverá uma perseguição como nenhum outro tempo houve nessa terra para conosco os cristãos, irmãos. Haverá. Você vai aguentar um pouquinho mais? Tem aí uma reservinha? Tem aí uma gordurinha a mais aí, irmão? Pergunta para o seu vizinho, tem uma gordurinha a mais aí, irmão? Meu amado, minha amada.
Esse é o Evangelho do Senhor Jesus. Esse é o Evangelho. Essa é a conclusão do Evangelho do Senhor Jesus. Amém? Tudo bem até aqui então? Então, quando se cumprirão essas maravilhas? Um tempo, 2 tempos, metade de um tempo. Tem fim, o dia vai chegar, não se perca. Vai ser o tempo mais sombrio. Apocalipse 13, você tem uma ideia de como é que será. Lá em Apocalipse 13. Agora, para a gente finalizar, do versículo 8 a seguir, quero ler de novo com vocês, do versículo 8 a seguir. Qual o fim dessas coisas, né? Qual o fim dessas coisas? Aí a partir do versículo 8, a gente tem assim algumas informações que a gente vai deixar como lição para a gente encerrar o nosso livro Daniel. Amém? Porque aqui fala de perseguição, né? Eu, porém, ouvi e não entendi, então eu disse, meu senhor, qual será o fim dessas coisas? Ele respondeu, Daniel, vai, caminha, vai, não para não, caminha, porque estas palavras estão encerradas e seladas até o tempo do fim. Muitos serão purificados, embranquecidos e provados, diga provados, diga perseguição, diga grande tribulação. Só que a grande tribulação, gente, faz o quê? Te destrói, acaba com você. Olha o versículo 10, muitos serão o quê? Purificados. Então, olha os estágios aí da grande tribulação, olha os estágios aí da perseguição. Ela nos purifica, ela nos embranquece. Amém? Primeira lição então, diga, a perseguição não nos destruirá, ela nos purificará. Nós quem? O meio cristão? O mais ou menos crente? O crente que está atrás de bênção? Irmãos, o crente que está atrás de bênção, irmão, vai ser enganado pelo anticristo, porque o anticristo vai fazer sinais e prodígios, irmãos. Hein, irmãzinha aí? Hein, irmãozinho? Eu preciso tanto de uma bênção, eu preciso tanto de dinheiro, eu preciso tanto comer bem. Ei, o anticristo te dá, você quer? A besta te dará, você quer? Porque fala que o dragão vai dar a sua autoridade para a besta, e a besta vai fazer grandes sinais e prodígios. Pastor, mas parece que você é contra a bênção. Não, eu quero um monte de bênção também, mas se não vier, eu continuarei o mesmo. E você? E você? Se a bênção não vier, se aquela promoção não vier, se aquele emprego que você espera não vier, se você fizer 4 anos de faculdade e depois não trabalhar em nada daquilo, como é que vai ser? Mas eu estudei tanto, e daí? E daí? Hein, irmãos? E daí? Eu estudei tanto, sou pastor. Tudo bem para você? Tudo bem para você, irmão? Então a perseguição não nos destrói, ela nos purifica. Só que cristãos, servos verdadeiros do Deus Altíssimo. Segundo, não tira o nosso discernimento, o nosso entendimento. Olha lá, 10 de novo, muitos serão purificados, embranquecidos e provados, mas os perversos procederão perversamente. Nenhum deles o quê? Você não está lendo comigo não? Está perdido? Verso 10, vamos lá, verso Daniel 12, 10. Muitos serão... Vixe, a igreja foi embora já. Você perdeu Daniel 12? Muitos serão embranquecidos e provados, mas os perversos procederão o quê? Perversamente. Nenhum deles o quê? Mais alto, por favor. Nenhum deles quem? Os perversos. Mas, depois da vírgula, mas os sábios. Então a perseguição não vai tirar o nosso entendimento. Sim, irmão, não é isso? Aqui não há perseguição, não é isso? Não haverá perseguição como nunca houve. A perseguição não vai tirar o seu discernimento. Amém, irmão? Você vai continuar entendendo tudo. Você vai olhar assim para os tempos assim, ó. Está escrito sobre isso. Está escrito que isso ia acontecer. Você vai olhar e vai ver aquilo como um cumprimento profético. Amém, igreja? Os sábios, porque sábios na Bíblia, quem é sábio na Bíblia? Quem são os sábios na Bíblia? Aqueles que temem ao Senhor. Não é isso? O princípio da sabedoria é o quê? O primeiro passo da sabedoria o que é? Ir para a faculdade?
saber báscaro, hipotenusa. Primeiro passo para a sabedoria o que é? Temer a Deus, respeitar a Deus, amar a Deus, buscar a Deus. Amém, irmãos queridos? Vocês estão com medinho, irmãos? Parece que eles ficaram, eu estou pregando mal ou vocês ficaram desanimados pra caramba? Acho que eu preguei mal mesmo. A grande tribulação não vai tirar o entendimento. Pelo contrário, te dará mais entendimento, mais discernimento. Agora os perversos não. Os perversos, gente, você vai ter que pregar muito para eles. Porque eles vão como ovelhas sem pastor. Vai seguindo a besta assim, seguindo o falso profeta, o anticristo. Vai seguindo. Diga para o Senhor, eis-me aqui, Senhor. Diga de verdade, eis-me aqui, Senhor. É mesmo? É isso mesmo? Então não vai tirar o discernimento. Não vai tirar a paciência. Não vai tirar a perseverança. Verso 11 e 12. Olha aí. Depois do tempo em que o sacrifício diário for tirado e posta a abominação desoladora, haverá ainda, depois de tudo aquilo, haverá um tempo ainda, haverá 1290 dias. Bem-aventurado o que espera e chega até. Quem tem uma gordurinha aí, né, irmãos? Então não tira a paciência. Né? Vocês viram que não tira a paciência? Não tira a paciência triunfadora. Depois do tempo em que o sacrifício for tirado, a abominação desoladora, a besta, o falso profeta, o anticristo, estiver pegando no seu pé aí, ó, haverá ainda 1290 dias. Bem-aventurado que espera e chega. Então vai ter gente ali, vai ter gente com paciência, com perseverança. Amém. Olha, o fogo chegando aqui na nossa cabeça, irmão. A perseguição, a besta baforando no seu nariz. Já pensou? O falso profeta levantando-se contra nós. Mas você ainda tem paciência. Diga, a tribulação não tira a paciência. Se você perdeu a paciência, é porque você ainda não encontrou Jesus. Porque quem encontra Jesus não perde a paciência, porque a paciência, se você se recorda, a paciência é um fruto do Espírito. E entendendo que só é salvo quem tem o Espírito Santo, porque quem salva a gente é o Espírito Santo, quem aplica a salvação em nós é o Espírito Santo. Então quem tem o Espírito Santo produz esse fruto, dá esse fruto, o fruto da paciência. Então não vai tirar a paciência. Último desses pontos aqui. Não tirará a nossa recompensa. Verso 13. Tu, porém, segue o teu caminho até o fim, pois descansarás, e ao fim dos dias te levantarás para receber a tua. A perseguição não tira a nossa recompensa. A tribulação não tira a nossa recompensa. O anticristo não tira a recompensa de um salvo. A besta não tira a recompensa de um salvo. A assolação não tira a recompensa de um salvo. Não há perseguição, irmão, não há perseguição nessa terra que faça um salvo se perder. Não há perseguição que faça um salvo se perder. Amém, queridos? Então, venha o que vier, haja o que houver. Daniel, segue o teu caminho, não para de caminhar. Diga para o seu vizinho, não para de caminhar. Diga, caminha até o fim. Olha o que ele diz para ele, porque você vai descansar, você vai morrer, Daniel, vai morrer, e ao fim dos dias você vai ressuscitar para receber a tua herança. Venha o que vier, haja o que houver, você não perde. Um filho de Deus jamais perderá. Um filho de Deus não perde, meu irmão, minha irmã. Quem está entendendo isso aqui? Daniel chegou na Babilônia com quase 14 anos. Foi assim que ele chegou lá. Foi testado pelos reis que vieram. Ele passou por diversos reis. Por diversos reis. Até reis mesmo que não está aqui. Diversos reis. Quase 14 anos ele tinha. Firme na oração. Você lembra que Daniel orava, né? Capítulo 1. Lembra do capítulo 1 que nós pregamos aqui? Decidiu Daniel o quê? Firmemente. Ele falou assim para o oficial, dá-nos 10 dias, e você vai ver que nós vamos estar melhores do que os jovens da nossa cidade. Daniel começou na oração, começou na meditação, e foi assim até o fim, irmãos. Olha, queridos, não importa como você começa, mas como você termina é muito importante.
Daniel começou bem, no meio estava bem e no fim estava bem. Sabia que nós não temos na Escritura um homem como Daniel? Sabia que na Escritura, o que nós temos Daniel, você não acha um erro, um pecado em Daniel? Todos os patriarcas você vê pecado neles, os profetas você vê erro neles, mas em Daniel a gente não acha? Sabia? Os teólogos já pesquisaram, reviraram a vida desse menino e agora idoso, com 87 anos, ele está aqui agora. E não há um erro nesse menino. Só que você não vê Daniel batendo no peito, falando eu sou o tal. Você vê ele falando assim, ó, eu vou buscar a face do meu Deus. O meu Deus a quem eu sirvo vai me ensinar. É um homem que depende de Deus. O Daniel é um prego no pé de todos nós aqui. Daniel, ele é uma pedrinha no sapato, todo mundo aqui. Porque de repente os jovens ouvem uma pregação de Abraão, aí fala assim, mas Abraão era velhinho, Abraão ele já era velho já, não é? Aí, Abraão era velho, é por isso que ele fez aquilo que ele fez, ele era velho, era caduco. Mas Daniel, nem tinha nem 14 anos ainda, agora está com 87 anos. E você vê um exemplo. Daniel foi jovem, foi meia idade, foi idade avançada, foi até a quarta idade. Um homem que teme a Deus. E nós? E nós? E aí a conclusão é o seguinte: vale a pena servir a Deus. Pelo quê? Pelo óbvio. Qual é o óbvio, pastor? Tudo está nas mãos dele. Tudo. Qual é a grande lição do livro de Daniel, gente? A grande lição, tudo está. Acabei de ler agora Jeremias. Acabei de ler a Jeremias inteira agora, a semana passada. Meu Deus do céu. Eu não tinha me dado conta. Não tinha me dado conta de que, para mim, o Jeremias só tinha falado do Ciro, o Isaías falado do Ciro, do Dario, mas o Jeremias falou de muitos outros. Do rei do Egito, do rei da Síria, do rei da Assíria, do rei da Filistia e tudo mais. Tudo está nas mãos de Deus. Então, para finalizar, Daniel, vale a pena servir a Deus, pelo óbvio. E qual é o óbvio? O que é óbvio? Tudo está nas mãos dele. Quem é que governa no seu casamento, minha irmã, meu irmão? De verdade, quem é o Senhor do seu casamento? Da sua família, meu irmão, da sua vida profissional, você que fica chorando pelos cantos, agora o que vai ser de mim? Meu salário diminuiu. De quem é você, meu irmão? De quem é você? Quem governa sobre a sua vida? Meu Deus do céu, é só você perder um pouco da sua renda, que você acha que o mundo vai acabar. Vale a pena servir ao Deus vivo pelo óbvio. E o que é óbvio? Tudo está nas mãos dele. Nas mãos dele estava Nabucodonosor. Nas mãos dele estava Belsazar. Nas mãos dele estava Dario. Nas mãos dele estava Ciro. E ele disse que até o Alexandre o Grande estava nas mãos dele. E ele falou também que o rei que viria do norte, que era Roma, também é ele que mandaria. Nós vimos até o capítulo 11, o Daniel falando do Nabucodonosor, Belsazar, Dario, Ciro, Alexandre o Grande, os governadores depois dele, o Império Romano. Ele falou sobre tudo isso, irmão. Tudo está nas mãos dele. Vale a pena servir a Deus pelo óbvio, e o óbvio é, tudo está nas mãos dele, e um dia todo joelho vai se dobrar, por bem ou por mal. Está escrito, irmãos, que todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. Aconteça o que acontecer, pode levantar-se o presidente que levantar, pode levantar o país que levantar, a nação que levantar, tudo está nas mãos do Senhor Jesus, meu irmão. Vale a pena viver para Ele. Para de viver para mim, para o Clóvis aqui. Quem vive para o Clóvis vai embora um dia, desiste um dia, porque o Clóvis é homem como você. Agora quem vive para Deus, quem vive para o Senhor não passa, é eterno como Ele é.
O óbvio, gente, tudo está nas mãos dele. Se ele inclinar você para cá, vá. Se ele inclinar você para lá, vá. Se ele inclinar você para frente, vá. Mas esteja sendo guiado por ele. Seja guiado pelo Senhor Deus. Eis aqui um senhor de 87 anos agora, que começou lá, olha, com quase 14 anos. É um exemplo para nós, numa época que ele nem tinha o Espírito Santo. Ele não tinha o Espírito que você tem, meu irmão. Vale a pena servir a Deus pelo óbvio. E o óbvio tudo está nas mãos dele. Curva sua cabeça, fecha